Oferecimento Presunto Sadia. Presunto é Sadia, faz parte da sua vida. TIM oferece Jornal Nacional. Um carro se aproxima da blitz americana no Iraque. E é recebido a bala. 3 ocupantes morrem na hora. Eram todos civis iraquianos. Enquanto imagens de Saddam são destruídas em toda parte, o país assiste a uma mensagem de George Bush e Tony Blair na TV. E numa entrevista exclusiva, o secretário de Estado Colin Powell fala da guerra e do Brasil. Veja também quem são os beneficiados pela nova política de financiamento da casa própria. A senhora de 62 anos em prisão domiciliar por causa do filho. E com o Rio de Janeiro sob o ataque de traficantes, nossas câmeras registram como eles agem na proteção de seus domínios. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. 9 criminosos foram presos hoje pela polícia do Rio depois de uma investigação que revelou como uma quadrilha de traficantes controla uma favela. São imagens exclusivas dos bandidos em ação. Traficantes armados com pistolas vigiam uma das entradas da favela. Este é o Morro do Estado, no centro de Niterói, região metropolitana do Rio. Os bandidos utilizam até uma espécie de guarita e se revezam em turnos. A comunicação da quadrilha é feita por aparelhos de rádio. Qual é da tua? Não escuta aí. Aparentemente, tranquilão. Se não tiver, tu vai escutar o Pararatimbum, correto? Positivo. A toda hora chegam pessoas para comprar cocaína. Os chefes do bando acompanham a movimentação. E aí, Delta 4, o que houve aí, mano? O bagulho tá doido, muita droga vendida, quantos porra? Para dificultar o acesso da polícia, os criminosos usam armários velhos que ficam no meio da rua. Nos prédios em frente, marcas de bala. Este homem abandonou a casa onde morava. Foi expulso porque os bandidos suspeitaram que ele tinha escrito na parede as iniciais de uma quadrilha rival. Desceram um morro armados, me ameaçaram com arma, que era pra gente tirar tudo dali rápido e apagar o que estava lá, porque senão ia sofrer as consequências. Nas operações de rotina, a polícia chega, os bandidos atiram. Os criminosos correm para o alto do morro, mas assim que os policiais vão embora, eles voltam aos seus postos. A polícia resolveu então mudar a estratégia. Nós resolvemos fazer uma operação mais inteligente. Nós os monitoramos durante bastante tempo, filmamos, fotografamos as pessoas envolvidas e vamos sufocar o morro. Pelo menos 20 bandidos foram identificados. A polícia descobriu como os traficantes agem e para onde costumam fugir. Depois, preparou uma operação para tentar prender a quadrilha. Hoje à tarde, 40 policiais subiram o morro. Eles sabiam exatamente onde procurar e 9 bandidos acabaram presos. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Uma das conversas no rádio indica que PMs podem estar recebendo propina dos traficantes. E aí, vai trazer o dinheiro ou não vai? Então, pô, vai chegar o dinheiro aí, mano. O possível envolvimento de policiais militares já está sendo investigado. Bandidos do Rio de Janeiro promoveram novos atentados nesta madrugada. Desta vez, bombas foram atiradas no bairro do Leblon. Uma das bombas de fabricação caseira abriu um buraco na fachada deste laboratório de análises clínicas. Também no Leblon, outra bomba atingiu a porta de um restaurante. Ninguém se feriu. Moradores estão com medo e revoltados. A gente não tem direitos humanos. Nosso direito é só pagar os impostos e ficar caladinho e ficar assistindo isso daí, ó. O medo é geral. De manhã, agentes da polícia fizeram uma operação numa favela à procura dos criminosos. 2 traficantes morreram durante a ação. Um deles é Jurandir Dias do Nascimento, conhecido como Caju. Segundo investigações da polícia, ele comandou ataques recentes em Botafogo, Copacabana e Ipanema. Jurandir do Nascimento também controlava o tráfico nos principais morros da Zona Sul. Com os bandidos foram apreendidos uma submetralhadora e um fuzil. Por medo dos traficantes, algumas lojas próximas a favelas do Rio e Niterói fecharam. E agentes federais interceptaram um carregamento de munição e granadas vindo do Paraguai. O material seria levado para favelas da cidade.
A polícia já tem um retrato falado dos acusados de assassinar 2 policiais militares ontem. O carro usado pelos bandidos foi recuperado. Todas essas pessoas que estão cometendo esses crimes, mais cedo ou mais tarde estão sendo apanhadas. Pagamos, num certo momento, o nosso preço com a imagem. E eles pagam o preço com a liberdade ou então com a perda das próprias vidas, como tem ocorrido. A aposentada que foi presa no lugar do filho voltou para casa em Fortaleza, mas em prisão domiciliar. Dor de cabeça. Foi um dia de muitos telefonemas, visitas de parentes e de reencontros. Na terça-feira, a aposentada Maria Santana foi presa porque o filho desapareceu para não pagar à filha dele uma pensão alimentícia de R$ 636. A conta foi cobrada dela, que recebe pensão de pouco mais de R$ 900. Quem autorizou a prisão domiciliar de Dona Maria foi o Tribunal de Justiça do Ceará. Na decisão, o tribunal considerou que a aposentada de 72 anos poderia apresentar algum problema de saúde se continuasse presa na cadeia. Se não pagar a dívida, Dona Maria não poderá sair de casa, nem para trabalhar. Ela vende sanduíches naturais na praia e não se conforma com essa situação. Isso não é justiça do Brasil desse, tão evoluído, tão bonito. Fazer isso com a senhora de bom caráter, que nunca cai em falta com nada. A jornalista inglesa que estava internada em São Paulo com suspeita de pneumonia asiática voltou hoje para Londres. E os médicos já chegaram a uma conclusão sobre o outro caso, o do menino do interior paulista. O menino Jason Liang, de 4 anos, passou a noite em casa, depois de 2 dias de internação no hospital da Unicamp. Hoje, por intermédio da assessoria de imprensa, a equipe médica informou que o menino não tem pneumonia asiática e que os exames mostraram que ele sequer teve pneumonia comum. Mesmo assim, até o início da noite, a vigilância epidemiológica estava tratando o caso como suspeito, porque o menino veio da China e porque teve sintomas. Em São Paulo, a jornalista inglesa Sally Blower saiu do hospital depois de 10 dias de internação. Na saída, ela disse que se sentia bem, sem nenhum sintoma de pneumonia, nada de febre nem de tosse. Segundo os médicos, ela poderia ter tido alta no fim de semana passado. Mas como não mora no Brasil, todo o período de isolamento foi cumprido no hospital. No hotel, contou ao Jornal Nacional que não conhecia os sintomas da pneumonia asiática. Se soubesse, disse Sally, não teria entrado no avião que me trouxe a São Paulo. Sally explicou que não está usando máscara porque os médicos garantiram que ela está curada. Ninguém precisa se preocupar, nem ter medo, diz ela. Por precaução, Sally Blower foi orientada a continuar tomando um antibiótico e um antivirótico até domingo. Os resultados dos exames que vão revelar se a jornalista inglesa teve ou não a pneumonia asiática devem sair dentro de 6 a 10 dias. Daqui a pouco, para quem serve a nova política de financiamento da casa própria? E as decisões de hoje sobre as mudanças dos impostos. Você conhece uma pessoa pelo carro que ela tem. Um conversível é para pessoas jovens. Olha aí. Já um off-road é para pessoas radicais, aventureiras por natureza. Então, e um carro como o Doblô? Bom, um carro como o Doblô é para quem tem uma família grande. Uma família grande e unida, né? Fiat Doblô. Você não estava esperando por isso. Se você tem mais de 60 ainda tem muito o que fazer. Curtir a vida pra valer. Só tem que se cuidar pra gripe não pegar você. É, meu irmão, tem gente que tem medo de vacina. Tem que ter medo de pegar gripe. Pra quem tem mais de 60, ficar um ano longe da gripe é o maior barato. Só tem que se cuidar pra gripe não pegar você. Então se liga, irmão, não perca o dia da vacinação. A gripe não pode pegar você. De 12 a 30 de abril, vacine-se contra a gripe. Ministério da Saúde. Fantástica pasta do Guanabara. É pertinho, é gostoso e tem promoção. Tem sempre preço baixo de montão. Guanabara tá cheio de ofertas de dar água na boca. Olha só. Bacalhau site graúdo quilo 14,98. Feijão preto argentino quilo R$1,95. Bombons Garoto Lato Nestlé R$4,35. Coca-Cola 2 litros R$1,95. Guanabara, tudo por você.
Liquidação da Casa e Vídeo. Últimos dias. Só até sábado. Doido não aproveita essas ofertas. Torneira fixa com filtro apenas R$19,99. Liquidificador AutoClean só R$28,99. Conjunto 4 peças de panelas antiaderentes de R$39,99 por R$19,99. Prancha alisadora só R$34,99. Liquidação maluca da Casa e Vídeo. Corra e aproveite. Mas é só até sábado. O plano de habitação lançado pelo governo tem como prioridade as famílias de baixa renda. Mas para quem ganha pouco ou vive na informalidade, ainda é muito difícil conseguir um financiamento. O plano é ambicioso. Abrir caminho até a casa própria para 359 mil famílias. 2 em cada 3, com renda de até 5 salários mínimos. Nosso objetivo é priorizar a população de baixa renda, que representa hoje 84% da carência habitacional no país. O dinheiro existe e a intenção de aplicá-lo, atacando para valer um déficit habitacional estimado em 6 milhões de moradias, também. Mas para isso, o governo ainda tem pela frente uma dificuldade básica, apontada por todos os setores envolvidos. Desemprego e economia informal não combinam com as exigências para os financiamentos. Dona Josilene, que sustenta 3 filhos fazendo bicos, nunca ousou se candidatar. Eu não tenho renda para isso. A experiência da líder comunitária confirma. Na última tentativa, de 40 famílias, só 2 conseguiram crédito na Caixa Econômica Federal. Eles fazem exigências que vai até de compra de supermercado, a despesas pessoais, com filhos, com escola. E tudo isso ele é abatido no salário da pessoa para sobrar aquilo que dá. A renda per capita exigida para que a pessoa consiga sobreviver e mais a prestação do apartamento que ele vai pagar. O governo necessita aprimorar os seus programas como um todo, porque uma coisa é as verbas existirem, outra coisa é conseguir que elas sejam aplicadas, conseguir fazer com que elas cheguem ao bolso do consumidor. Os programas dos governos estaduais e municipais são um caminho mais curto, diz a Caixa. Da verba anunciada ontem, 720 milhões de reais são destinados a projetos como este mutirão na periferia de São Paulo. Aqui devem ser erguidos 600 apartamentos de R$20 mil cada. Não tem dinheiro hoje. Só tem para os que já estão em andamento. Para novos mutirões está complicado. Se vir verbas federal, com certeza muitas coisas mudam. O governo avançou hoje nas negociações das reformas tributária e da Previdência. O presidente Lula pretende enviar as propostas ao Congresso na semana que vem. Depois de ouvir 5 governadores, o governo federal fechou as propostas da reforma tributária. A CPMF será permanente. A alíquota de 0,38% será reduzida progressivamente a cada ano. O atual ICMS vai ser substituído pelo Imposto sobre Valor Agregado, que terá apenas 5 alíquotas em todo o país. O governo desistiu de propor se a cobrança será feita no estado produtor ou no que consome o produto. Hoje, a cobrança é feita na origem. A questão da origem e destino não vai ser implementada nesse momento. O governo avançou também na discussão da reforma da Previdência. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social entregou as propostas para a reforma, como aumento da idade mínima para aposentadoria, redução do valor das pensões, maior prazo de permanência no serviço público para ter direito à aposentadoria integral e contribuição dos inativos. Mas antes de enviar a proposta ao Congresso, o ministro Ricardo Berzoini ainda quer discutir com os governadores a cobrança dos inativos. O presidente condenou as distorções na Previdência. Tem coisas que são indescritíveis. Ou seja, tem pessoas que receberam no mês de dezembro R$53 mil de pensão. Obviamente que a maioria ganha muito pouco. A maioria ganha muito pouco e é para essa maioria que a gente precisa ter uma política justa. Daqui a pouco, o Iraque assiste a uma mensagem de George Bush e Tony Blair na TV. Americanos abrem fogo contra um carro com civis. Está na hora de diminuir as despesas de casa. Vá ao Festival da Casa Nova no Casa Show. Tudo mais barato para construir, reformar ou decorar sua casa.
Piso extra ICF Havana 32 por 32, 7,90 o metro quadrado. Massa corrida Quilatex, 19,90. Dulce Lorenzetti Belo Banho, 23,90. Conjunto de louças Logasa com 3 peças, 67,90. Casa Show, sempre um festival de preços baixos. Com a parceria de 14 instituições e empresas socialmente responsáveis, a Fundação Roberto Marinho criou e leva ao ar o Canal Futuro. Alarmado com a crise na segurança pública que o país vem atravessando, o Partido Trabalhista do Brasil convidou o prefeito do Rio, César Maia, para este importante pronunciamento. Boa noite. O Brasil corre um sério risco de tornar-se refém do tráfico de drogas. É o segundo maior consumidor do mundo de cocaína. É o maior receptor de armas de guerra em situação de paz. As mortes violentas por dia no Rio e em São Paulo são maiores do que na guerra do Iraque. Essa é uma situação inadmissível. Essa é uma questão que não pode depender da política. É uma questão nacional e de prioridade máxima. Cumpre ao governo federal assumir o papel que lhe cabe, de responsável maior e de coordenador de uma política de verdade de segurança pública. Já chega de tanto falatório. A longo prazo, quantos terão perdido a vida? Quantos jovens terão sido desviados? As medidas têm que ser imediatas e de extremo rigor com os traficantes. Os juízes usaram a palavra certa: confronto. Onde está a autoridade se ninguém quer assumir a prisão de um traficante? Todos correm risco. Medidas imediatas têm que ser tomadas. Permitir a segunda jornada do policial. O Congresso deve autorizar imediatamente a criação de uma Guarda Nacional e supri-la já, por tempo determinado, com pessoal militar, da ativa e reserva, treinado para o confronto, como paraquedistas, fuzileiros e polícias das Forças Armadas. Todos os governos devem abrir mão imediatamente de 1% da receita tributária para formar um Fundo Nacional de Segurança Pública, com recursos de 4,5 bilhões de reais por ano. A cidade do Rio hoje está repassando o dobro disso a seu estado. Já chega, basta. Não se escondam atrás de discursos. Daqui para frente, a responsabilidade dos que governam por cada vida perdida é inescapável e será cobrada. Hoje é dia de sofá, que programa legal. Mãozinha na pipoca, a gatinha chubido uau uau. É dia de sofá, é dia de sofá. Um vídeo, um DVD, um desenho pra animar. A noite vai chegar só pra lembrar que hoje é dia de sofá. É dia de sofá. Chubido uau uau. Chubido uau uau. Relaxa que a sessão vai começar, que hoje é dia de sofá. Bom sofá. Guerrilheiros curdos e soldados da coalizão anglo-americana conquistaram hoje a cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. Na capital, Bagdá, americanos foram vítimas de mais um atentado suicida. Vamos ao vivo à cidade do Kuwait através do videofone com o repórter Marcos Uchoa. Boa noite, Uchoa. Boa noite, Bonner. O ataque suicida foi num posto de controle muito próximo ao Hotel Palestina, onde ficam os jornalistas estrangeiros. Nesse ataque, um fuzileiro foi morto e 4 ficaram feridos. O homem-bomba estava com os explosivos por baixo das roupas. Esse foi o terceiro ataque desse tipo em 22 dias de guerra. Soldados americanos são muito vulneráveis a esse tipo de ataques, principalmente já que é impossível evitar o contato com a população de Bagdá. Um dia depois da queda do regime de Saddam Hussein, o Iraque continua a viver uma onda de saques. Um menino em Basra, com a camisa da seleção, faz sinal de tudo bem. Se o tema fosse futebol, até se compreenderia, mas nada podia ser mais distante da realidade da segunda maior cidade do Iraque. A desordem, os saques, o roubo tomaram conta de Basra. O inimigo agora pode ser quase qualquer um. Muitos que estão nas ruas provavelmente estão se aproveitando da falta de governo para roubar. E os soldados britânicos que vieram para uma guerra não conseguem policiar tanta gente e ficam nervosos. Muito pior é a situação dos soldados americanos em Bagdá. Eles são cerca de 15 mil, o mesmo que os britânicos em Basra. Só que lá, eles têm que controlar uma cidade 4 vezes maior. A situação é tão grave que até um hospital foi saqueado. E nesse caos, de cada 6 médicos, só 2
foram trabalhar hoje. Os outros ficaram em casa protegendo suas famílias. A embaixada da Alemanha foi depenada. O ataque suicida perto do hotel palestino em Bagdá fez aumentar o medo entre as tropas da coalizão. Um cinegrafista australiano filmou o momento em que um carro se aproximou demais de um tanque. Os soldados americanos gritaram em inglês para que ele ficasse longe, para trás. 3 ocupantes não ouviram ou não entenderam e foram mortos. No norte do Iraque, a guerra mais tradicional continua. Das 3 grandes cidades que ainda estavam sob o controle do regime de Saddam Hussein, uma já não está mais. Kirkuk tem 700 mil habitantes e forças curdas, junto com tropas especiais americanas, entraram na cidade que ofereceu pouca resistência. As mesmas cenas de alegria da população, o mesmo desabafo contra Saddam Hussein. Mas a tomada de Kirkuk gerou uma crise diplomática. O governo da Turquia não quer que os curdos tomem o poder na cidade e ameaçou mandar soldados. Apagar esse incêndio diplomático é urgente para o governo americano. O problema para o governo da Turquia não é a cidade em si, é que Kirkuk é o centro de uma região riquíssima em petróleo. E se os curdos tiverem acesso a essa riqueza, podem ter dinheiro para comprar mais armas, ou mesmo usar o petróleo como uma arma para forçar a criação de um novo país, o Kurdistão. Isso poderia desestabilizar a Turquia. Afinal, cerca de metade dos 24 milhões de curdos vive na Turquia. O secretário de Estado americano Colin Powell disse ao ministro das Relações Exteriores turco que as forças curdas vão ser retiradas de Kirkuk, no Iraque. Estados Unidos e Grã-Bretanha inauguraram hoje uma rede de televisão no Iraque. A programação é controlada pelo Departamento de Defesa americano. Os transmissores da nova televisão do Iraque, a TV Frente da Liberdade, estão dentro deste avião militar americano. Durante 5 horas, um Hércules 130 sobrevoou o território do país para transmitir as mensagens do primeiro-ministro britânico e do presidente americano. Os dois se apresentaram como se não fossem conhecidos dos iraquianos. This is Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom. This is George W. Bush, the President of the United States. Mensagens em inglês, com legendas em árabe. Tony Blair prometeu respeitar a soberania dos iraquianos. And this Iraq will not be run by Britain or by the United States. O novo governo não será dos britânicos ou dos Estados Unidos, nem das Nações Unidas. Será formado por vocês, o povo do Iraque. The money from Iraqi oil will be yours. E o dinheiro do petróleo será usado para garantir a prosperidade de vocês e de suas famílias. That regime is your enemy as well. Na mensagem do presidente americano, nenhuma palavra sobre o petróleo. George Bush falou como se fosse o libertador dos iraquianos. Todas as pessoas que formam este país, os curdos, os xiitas, os sunitas e outros, ficarão livres da terrível perseguição que sofreram. Will be free of the terrible persecution that so many have endured. Um dia depois dos Estados Unidos ameaçarem a Síria e o Irã, hoje o governo britânico deu sinais de que quer evitar uma nova crise no Oriente Médio. Convidou os dois países a participar da reconstrução do Iraque. E na França, o presidente Jacques Chirac disse que a queda da ditadura de Saddam Hussein é bem-vinda e representa uma esperança de um fim mais rápido dos combates. A facilidade com que as tropas iraquianas foram derrotadas em Bagdá causou espanto entre os árabes. O povo montado no símbolo do poder vencido. Soldados estrangeiros recebidos como heróis. Essas imagens que rodam o planeta chocaram o mundo árabe. A derrota me envergonha, diz o egípcio. Depois que eles perceberem que o país foi ocupado, vão se arrepender, afirma o palestino. Na maioria dos países árabes, as notícias da queda de Bagdá foram mal recebidas. É dolorido ver nossos irmãos de fé se entregando tão fácil, reclama o jordaniano. Para os políticos árabes, o que faltou foi patriotismo.
Fiquei impressionado com a rápida falência do governo iraquiano, disse o presidente do Egito, Hosni Mubarak. A Edgware Road é um dos maiores redutos árabes de Londres. Aqui eles têm lojas, restaurantes, residências. Hoje esse lugar ficou dividido, mas não por causa da religião. Praticamente todos são muçulmanos. A diferença de opiniões é sobre o que levou os iraquianos a aceitar a vitória da coalizão de forma tão passiva. Eles estão realmente felizes depois de 30 anos de ditadura, sugere o açougueiro paquistanês. Eu acho que o amor à vida foi maior do que o orgulho, diz o dono da quitanda, que também veio do Paquistão. Para ele, lutar contra uma máquina de guerra seria morte na certa. Daqui a pouco, uma entrevista exclusiva. O secretário de Estado americano fala sobre a guerra e sobre o Brasil. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. Eles são os donos da cadeia, doutor. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda está faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Sua mulher está te passando para trás. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Porque a coisa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade, a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão para matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Hector Babenco. Amanhã nos cinemas. Mulheres apaixonadas. Tava com saudade e resolvi ligar. Sua mãe está aí? Tô ligando escondido. Salete fez uma grande surpresa e balançou o coração de Theo. Vamos marcar pra gente passear? Eu vou ter o Lucas. Nesta quinta, depois do Jornal Nacional, Mulheres Apaixonadas. Um dia depois das comemorações em Bagdá, o exército americano proibiu que soldados coloquem a bandeira dos Estados Unidos em prédios ou monumentos do Iraque. A ordem é evitar imagens como essa. O exército americano quer que a guerra seja vista como de libertação e não de conquista. Hoje, os porta-vozes americanos deram ênfase ao atendimento que as tropas estão dando aos civis, culpando Saddam Hussein pela crise humanitária no Iraque. A guerra não começou uma crise, está acabando com ela, disse a porta-voz do Pentágono. The war didn't launch a humanitarian crisis. It is ending one, however. Sobre a operação militar, o brigadeiro resumiu: a situação em Bagdá ainda está feia. Baghdad's still an ugly place. Controlar a anarquia deveria ser prioridade, disse hoje o secretário-geral da ONU. Kofi Annan pediu a volta dos inspetores de armas da ONU ao Iraque o mais rapidamente possível. Em Nova York, ao lado de onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, aconteceu hoje a maior manifestação até agora nos Estados Unidos de apoio às tropas e à guerra contra o Iraque. Quem veio acha que a guerra vai diminuir e não aumentar o terrorismo. Teremos uma base no Iraque e vamos ficar de olho no Oriente Médio, resumiu esse entrevistado.
O secretário de Estado americano Colin Powell falou hoje sobre a participação do Brasil no processo de reconstrução do Iraque e da importância estratégica do nosso país. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao correspondente da Rede Globo em Washington, Luiz Fernando Silva Pinto. Colin Powell disse que essa não é a hora de o governo americano ficar comemorando a vitória. A ação militar continua, segundo ele, e o trabalho por fazer é enorme. A ajuda humanitária tem que ser distribuída no país. Um governo que seja representativo e que mantenha o Iraque intacto precisa ser formado e o papel da comunidade internacional no processo tem que ser definido. O risco de que armas de destruição em massa não sejam encontradas, o que tornaria a própria justificativa da guerra uma farsa, não preocupa Colin Powell. Eu estou certo que vamos encontrar essas armas, ele disse. Até agora, os soldados estavam ocupados com o combate. Não estavam procurando armas de destruição em massa. Mas nós temos evidências. Sabemos que elas existem e estão bem escondidas. Mas serão encontradas. Isso não vai ser um problema. Colin Powell não sabe quantos civis morreram na invasão do Iraque. Ele diz que apesar das ordens que foram dadas para que os soldados se concentrassem em alvos do regime de Saddam Hussein, acidentes aconteceram. Mas, segundo ele, as mortes provocadas pelo conflito não podem ser comparadas com as mortes, centenas de vezes mais numerosas, causadas pela crueldade do regime de Saddam Hussein. Eu perguntei ao secretário de Estado norte-americano como ele reagiu à posição do Brasil de só ajudar na reconstrução do Iraque se ela for feita sob a direção das Nações Unidas e não do Pentágono. Essa é uma decisão que só o Brasil pode tomar, disse Powell. Conversando com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, eu disse que considero positivo qualquer papel que o Brasil queira ter na reconstrução do Iraque. A forma como isso pode acontecer é algo para ser discutido nas Nações Unidas. Powell disse que uma mudança no Conselho de Segurança da ONU para incluir novos países permanentes é algo que está sendo debatido. Eu perguntei se ele apoiaria a candidatura do Brasil como integrante permanente do Conselho de Segurança. Eu não poderia responder nesse momento, disse Powell, mas o Brasil, pelo seu tamanho e pelo papel que desempenha não apenas nas Américas, mas no cenário mundial, é um país importante. Se as Nações Unidas decidirem ampliar o número de países permanentes no Conselho de Segurança, o Brasil é um país que certamente terá que ser examinado cuidadosamente como candidato. O secretário de Estado norte-americano disse que o Brasil é um exemplo na América do Sul, não apenas como modelo econômico, mas como modelo político. Ele afirmou que acompanha com grande interesse a política econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que fica tocado com as iniciativas sociais do presidente brasileiro. And we are moved by his commitment to improving life for all Brazilians. Grito de guerra final. Alá, Alá, Alá os americanos. Alá, 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 Laô. O Vaticano voltou a pedir hoje o fim da guerra e a participação das Nações Unidas na reconstrução do país. Ao condenar a guerra, este Papa ganhou ainda mais popularidade. Milhares de fãs invadiram a cidade-estado de meio quilômetro quadrado. Muitos esperaram na fila desde ontem para comprar as primeiras moedas que comemoram os 25 anos do pontificado de João Paulo II. Os policiais tentaram conter a confusão. Centenas de pessoas foram empurradas e passaram mal. O Papa apareceu na praça e pediu aos jovens que preservem uma cultura de paz. A diplomacia da Igreja já está em campo para que seja a ONU a reconstruir o Iraque. O Vaticano está assumindo posições claras também no pós-guerra. Numa nota oficial, hoje a Secretaria de Estado disse que espera rápido o cessar-fogo para que uma nova era de paz possa ser construída no Oriente Médio, pelos iraquianos e pela comunidade internacional. A seguir, imagens inéditas podem provar que Raikkonen não venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E um gigante da aviação se aposenta. É a loucura da liquidação da Casa e Vídeo.
Vídeo, últimos dias, só até sábado. Só doido não aproveita essas ofertas. Torneira fixa com filtro apenas R$19,99. Liquidificador AutoClean só R$28,99. Conjunto 4 peças de panelas antiaderentes de R$39,99 por R$19,99. Prancha alisadora só R$34,99. Liquidação maluca da Casa e Vídeo. Corra e aproveite, mas é só até sábado. Boa noite. Responde uma coisinha. Vocês têm um Jornal Nacional? Quando dá, né? Se bem que a gente tem chegado tão tarde no trabalho, quase não dá tempo. É verdade. Imagine se você chegasse em casa a qualquer hora e pudesse assistir aos melhores momentos do Jornal Nacional. O que você daria por isso? Daria tudo por isso. Acesso discado ilimitado a partir de R$14,90. Daria até meu marido. Quer levar? Globo.com. O resto é só internet. A Volkswagen não engana você. O que aparece na TV tem nos concessionários. Para provar, eu tô com esse detector de mentiras. Até porque eu também não tenho nada a esconder. Então, que isso? Eu não escondo nada, não. Sou espada. Feirão do Caceta no Shopping Nova América. Novo Gol Special geração 3, 4 portas por R$16.690 e IPVA 2003 grátis e taxa de 0,90. Feirão do Caceta Volkswagen, somente esse final de semana no Shopping Nova América. A TIM tem um aparelho que pode ser seu. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser tímido, pode ser engraçado, pode ser em 10 vezes sem juros. Pode ser sério, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser executivo, pode ser atleta, pode ser bonito, pode ser casado, pode ser namorado, pode ser pra falar até de graça, pode ser meu, pode ser seu, desde que seja TIM. A maior variedade de aparelhos em até 10 vezes sem juros, a partir de R$ 35,40 por mês. TIM, viver sem fronteiras. Nesta sexta, no Globo Repórter, casamentos e separações. Será que o brasileiro está descobrindo novos caminhos para a vida a dois? Você se casaria 3 vezes com a mesma pessoa? Uma festa para encher de presentes a casa do novo solteiro. A despedida de casado. Os filhos depois da separação. Como vivem as crianças que moram ao mesmo tempo nas casas da mãe e do pai? Do que os descasados se queixam? Quanto tempo dura a solidão depois do divórcio? Existe mesmo a crise dos 7 anos de casamento? E como passar por ela sem perder o parceiro? Nesta sexta, no Globo Repórter. Uma imagem inédita reforça a queixa de que houve erro na classificação final do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Amanhã, a Federação Internacional de Automobilismo vai analisar o caso. No domingo, Giancarlo Fisichella assumiu a liderança da corrida na volta 54. Na seguinte, houve o acidente com o espanhol Fernando Alonso. Neste momento, a imagem mostra Fisichella na reta dos boxes. Ele cruzou a linha de chegada e iniciou a volta 56 antes que as luzes vermelhas se acendessem. A classificação final deveria, então, respeitar as colocações da volta 54, com o italiano em primeiro lugar, e não a de número 53, quando Raikkonen ainda era o líder. Depois de 27 anos, as companhias aéreas British Airways e Air France anunciaram hoje que encerrarão os voos do Concorde por causa da queda no número de passageiros. A empresa britânica vai aposentar seus 7 Concordes em outubro. A companhia francesa, que tem 5, informou que o último voo está previsto para 31 de maio. Em julho de 2000, 113 pessoas morreram na queda de um Concorde da Air France, perto de Paris. O único acidente da história do supersônico. O governo anunciou hoje em Brasília que vai manter o esforço fiscal no ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será enviada ao Congresso na próxima terça-feira, prevê superávit primário de 4,25% do PIB para os próximos 3 anos. É o mesmo índice deste ano. Nessa conta entram todas as receitas e despesas do governo, menos os gastos com juros. Em 2005 e em 2006, o percentual poderá ser alterado dependendo do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz. O governo estima que o PIB vai crescer 3,5% no ano que vem, 4% em 2005 e 4,5% em 2006. O dólar fechou em alta pelo terceiro dia seguido. A moeda americana ficou em R$ 3,249. As bolsas de Nova York também fecharam em alta.
Mas a Bovespa, no fim do pregão, teve queda de 1,42%. Foi também a terceira baixa seguida. Hoje, vários índices da inflação foram divulgados e mostraram um pequeno repique. A primeira prévia do IPC da FIP, em abril, mostrou leve aceleração dos reajustes de preço. Mas a inflação de março, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 1,23%, um pouco menor do que a de fevereiro, apesar de ainda ter sofrido a pressão da alta do dólar no ano passado. O reajuste do algodão faz o preço das roupas disparar nas lojas, um aumento médio de 15% em relação à coleção de inverno do ano passado. Casacos, blusas de manga comprida, a coleção do frio já está nas lojas, mas mesmo parcelado, poucos têm coragem de comprar. 3 de R$ 199,60. 3 salários mínimos. Caríssimo. Oh, 75. Uma blusinha? De malha, de algodão, não dá, não? De manga comprida. Não, ela é meia manga. Assustei. A explicação para os preços que estão assustando o consumidor nas vitrines é a alta do algodão, um aumento de 80%. Quase todos os tecidos levam algodão, por isso as roupas de inverno estão em média 15% mais caras do que no ano passado. Os produtores dizem que o algodão estava barato, por isso muitos agricultores deixaram de plantar. O estoque ficou baixo e foi preciso importar. Os fabricantes já estão sentindo as consequências. Nessa indústria, as encomendas diminuíram em 3 mil peças este ano, uma queda de 10%, tudo por causa do algodão. Se não houver uma reação do mercado, que esperamos que isso aconteça agora com o ajuste do salário mínimo, infelizmente o setor terá que demitir. Esta loja criou alternativas para diminuir os custos. O conjunto de calça e blazer só tem 5% de algodão. Tecidos com fios diferenciados, triacetato, poliéster, seda. Boa para o inverno também, principalmente no nosso clima, né? O reajuste dos salários do funcionalismo público, decidido esta semana, ainda pode dar dor de cabeça ao governo. Franklin Martins. No Brasil, não há discurso de oposição que resista a 100 dias de governo. Vejam o caso do PT. Passou a vida de megafone na mão, exigindo aumento para o funcionalismo, e o céu era o limite. Nos últimos anos, chegou a pedir 74% de reajuste só para compensar as perdas salariais acumuladas. Mas agora que chegou ao poder e tem a caneta na mão, tudo mudou. O aumento dos servidores este ano vai ser de 1% e mais R$60. Não dá nem para repor a perda salarial dos últimos 12 meses, quanto mais a dos últimos 9 anos. É a lógica do ajuste fiscal. O mais importante é manter as contas em ordem para derrubar o dólar e o risco Brasil e evitar a volta da inflação, tirando a economia da UTI. O resto se administra. Se administra, mas com perdas. O PT pode ir se preparando. Seu desgaste entre os servidores públicos tende a ser muito grande. E olha que a discussão da reforma da Previdência ainda nem começou a valer. Sexta-feira de frio no sul do Brasil. As imagens mostram uma frente fria no sudeste. O tempo fica fechado e com chuvas na grande área escura. No sul pode até gear na fronteira com o Uruguai. Dia ensolarado nas áreas claras. Nas outras regiões, sol e chuvas isoladas. Mínima de 12 graus em Curitiba e máxima de 32 graus em Maceió. A Justiça de Goiás revogou hoje a prisão preventiva de 19 pessoas, entre elas 9 policiais, acusadas de envolvimento em roubo de veículos, cargas e golpes contra seguradoras. Elas foram presas em novembro do ano passado numa operação chamada Carga Pesada. Como as investigações não avançaram, o juiz considerou que não havia indícios para manter os acusados presos por mais tempo. Uma equipe da CNN que gravava uma reportagem perto de um dos palácios de Saddam Hussein relatou hoje uma ação de tropas americanas que deixou vítimas civis em Bagdá. Os soldados americanos davam tiros de advertência do alto de um prédio para que os carros parassem. Motoristas, como o de um carro azul que passava no momento, pareciam não entender a mensagem e aceleravam. A equipe da CNN desconfiou que um outro carro tinha sido atingido pelos disparos. Aí o tradutor foi até o local. Voltou com uma menina ferida na cabeça. E em seguida a câmera mostrou o corpo de um homem que teria sido morto na varanda de uma casa. Segundo testemunhas, o morador tentava saber o que estava acontecendo na rua. His relatives and neighbors.
Vamos voltar ao vivo à cidade do Kuwait com o Marcos Uchoa. Fátima, os saqueadores em Bagdá atacaram hoje a casa do ex-vice-primeiro-ministro, hoje ex, Tariq Aziz, deixaram a casa vazia. Já o iate de Saddam Hussein, que foi bombardeado várias vezes nessa guerra, continua em Basra e ainda não afundou. Segundo um jornal curdo, o ditador estaria escondido em Tikrit, cidade natal dele, junto com os 2 filhos. Hoje houve um sério combate próximo a uma mesquita em Bagdá. Um soldado americano morreu e 20 ficaram feridos. Em Najaf, 2 clérigos morreram, foram atacados com tiros e facadas dentro da mesquita de Ali, a mesquita mais sagrada para os muçulmanos xiitas. Existem 2 versões. Uma de que um deles, um ex-exilado que vivia em Londres, estava tentando se reconciliar com um poderoso aliado de Saddam Hussein. Um grupo que assistia à reunião ficou inconformado e atacou e matou os 2. Na outra versão, os 2 teriam sido atacados por fiéis a Saddam Hussein. Fátima. Obrigada, Uchoa. Novas informações sobre a guerra a qualquer momento e logo mais no Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento TIM. Viver sem fronteiras. Presente em todo o Brasil. Hoje, depois de Mulheres Apaixonadas, a alegria está de volta ao lar Doce Lar da grande família. Logo depois, denúncia, investigação. Você ligado nos casos que desafiam a justiça, na volta de Linha Direta.